Lucas, capítulo 5, minha versão é NVI. Quantos encontraram, digam amém. Vai dizer assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados. Quem comprimiu Jesus? Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Jesus disse a quem? Disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão. Quem disse a Simão? Não tenha medo. Eu vou repetir isso aqui para você. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por essa reunião, te louvamos por esse culto ao Senhor, te damos glória, meu Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos por essa semana, meu Pai, e por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que não seja o homem, mas seja o próprio Espírito Santo fazendo uma visitação aos nossos corações, mostrando o que está errado, mostrando o que tem que ser reconstruído, mostrando o que tem que ser alinhado. Fala aquilo que não seja o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar, meu Pai. Que diminua eu e o Senhor cresça, meu Pai, e que o Senhor venha brilhar nessa noite, e que essa palavra seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Jesus, ele vai iniciar o seu ministério, e a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5 que uma grande multidão comprimia. Aqui eu vou entender que ela não é uma multidão comum. Pergunta para mim, por quê? Porque essa multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aqui eu entendo que não é qualquer multidão, porque não é a multidão que está atrás de Deus por sinais. Não é uma multidão que está atrás de Jesus para ver maravilhas. Não, é uma multidão que está atrás de Jesus para ouvir a palavra. Bendito seja aquele que gosta de ouvir as palavras de Jesus. Por quê? Porque quando eu ouço a palavra, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Não. Quando eu ouço a palavra, eu não preciso ficar atrás de migalha, não, porque a própria palavra é viva, e a própria palavra, ela faz com que eu me sinta abençoado, porque a palavra, ela tem o poder de te trazer tanto conhecimento, ela tem o poder de te trazer sabedoria. No seu momento de crise, ela pode te consolar. No seu momento de angústia, é ela que enxuga os seus olhos e fala: vai contigo, eu sou contigo. Então tenha força, homem. Então a palavra de Deus tem que ser o centro da sua vida, e é por isso que aqui eu começo a entender que essa não era uma multidão comum. Mas para a gente entender o porquê havia uma multidão, primeiro nós precisamos entender quem é o mensageiro. O mensageiro também não é um mensageiro comum, pastor Gomes. Esse homem é aquele que a Bíblia vai dizer que em meio àquele cenário de Jerusalém, aquele cenário de Israel,
onde já não se via mais uma manifestação de Deus durante muito tempo. E foi levantado no meio do deserto um homem chamado João. Não era um homem qualquer. Para aqueles que eram comuns, eles julgavam como louco. Mas esse João, ele carregava algo muito forte. Pergunta para mim o porquê. Porque esse João, ele era considerado como o Batista. Era aquele que pregava arrependimento. Era aquele que preparava o caminho para a manifestação da glória de Deus. Aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tem preparado o caminho para a manifestação da glória de Deus na sua vida? Então eu começo a entender que esse aqui não é qualquer homem. Um homem que vivia no deserto, um homem que confrontava o cenário político, mas também o cenário religioso. Porque no meio do deserto era aquele que chamava o povo ao arrependimento, mas também olhava para os religiosos e bradava: raça de víboras, acaso podem fugir da ira de Deus? Então aqui nós conseguimos entender que também o cenário evangelístico daquela época, o cenário religioso estava meio conturbado. Porque aqueles homens que se diziam homens de Deus, na verdade, eram como sepulcros caiados. Jesus vai dizer, eram aqueles que eram bonitos por fora, mas por dentro estavam corrompidos. Mas Deus, Ele é maravilhoso em misericórdia. Porque antes de levantar aquele que deu a vida por cada um de nós, Ele também liberta um homem de coragem. Ele também liberta um homem que ele vai pregar o arrependimento. E qual é o homem que não precisa de arrependimento? O homem natural, ele tem a tendência e tem um coração um pouco mais duro. O homem natural, ele tem a tendência em ser um pouco egocêntrico. O homem natural, ele tem a tendência, e muitas das vezes, ser ignorante. É o instinto do homem, é a carne humana. Só que Deus, Ele preparou um caminho. E João Batista pregando um dia em meio ao deserto, à beira do Jordão, batizando em arrependimento, o povo ficava anestesiado às palavras de João Batista, porque eram palavras confrontadoras, mas também era uma palavra de esperança. Por quê? Porque em breve virá o Messias, aleluia, em breve verá Jesus, e essa é a palavra que eu tenho para cada um de vocês hoje. Em meio a esse deserto, fica tranquilo, companheiro, porque é uma mensagem, é uma profecia que em breve Jesus voltará para as nossas vidas, aleluia. E aqui João Batista, ele pregando em meio ao deserto, o pastor, ele vai ver um homem vindo em direção a ele. E naquela multidão onde muitos ouviam João Batista pregar, João Batista para a mensagem, João Batista, ele fica anestesiado, os olhos dele brilham, e aquele homem vem em direção a ele. E olhando para aquele homem no meio da multidão, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu fico imaginando aquela multidão olhando para João Batista. Se João Batista, que era um cara que confrontava a religião daquele tempo, se João Batista era um cara que confrontava o cenário político daquele tempo, quem é esse que é maior que João Batista? Esse é Jesus, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus, em carne, em osso, caminhando no deserto, aleluia. Eu fico imaginando aquela multidão, um empurrando o outro, um cutucando o outro. Cara, será que é esse aí que é o Messias? Será que esse aí que é o homem? Então Jesus aqui, ele já começa a quebrar um paradigma. Pede para João Batista batizar ele. Isso aqui já mexe com a minha mente. Para que se batizar, Jesus? A mesma Bíblia vai dizer que em tudo foi tentado e em nada pecou. Então qual é o motivo do batismo para o arrependimento? Se arrepender do quê? Na verdade, aquele Jesus, ele tem um ensinamento para mim e para a sua vida.
Jesus seguia princípios, irmão. Jesus não pulava etapas. Você quer viver algo novo na sua vida? Não pula etapas. Você quer viver a manifestação da glória de Deus? Não quebre princípios. E ali naquele momento onde ele é batizado, a Bíblia vai relatar que o Espírito Santo de Deus vai descer em forma de pomba. E ali um brado de Deus vai soar na terra. Quanto tempo a terra passou sem uma manifestação da glória de Deus? Agora naquele momento Deus vai falar em meio ao deserto: este é meu filho, da qual eu me agrado, do qual eu me agrado. Então ali eu já começo a compreender que acontece uma coisa sobrenatural. Ali eu já começo a entender que Jesus não era um homem comum, João Batista não era um homem comum. E o próprio Espírito que desce para manifestar a glória de Deus no deserto é o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto. É o mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto 40 dias para passar fome, para passar sede, para ter insolação, para passar necessidade, aflição, tentação. A mesma Bíblia vai dizer que Jesus ele deu de cara com o próprio Satanás. A maior guerra da história da Bíblia, a maior guerra da nossa história, um dia foi travada num deserto. E aqui eu já começo a entender uma coisa, e eu tenho uma direção, que talvez esse deserto que você está passando, é uma guerra para mostrar quem você verdadeiramente é. E Jesus, numa dessas perguntas, ele vai dizer: eu não preciso provar quem eu sou. Ô Satanás, eu não preciso transformar a pedra em pães, eu sou filho de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ficar provando nada para ninguém não. Você sabe quem você é? Você sabe qual a identidade que você tem? Quem sabe a identidade que tem não precisa ficar provando nada para ninguém. O problema é que a gente vive uma geração de homens que a todo momento tem que ficar se promovendo, tem que ficar provando alguma coisa. Eu não estou errado, não sou eu errado dessa história. E aqui Jesus ele já é a própria simbologia do que é ser um homem, do que é ter hombridade. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aqui eu começo a entender mais uma coisa sobre Jesus. Jesus não pula etapa, mas também ele suporta o processo. Você quer iniciar alguma coisa na sua vida? Suporta o processo. Você quer começar o teu ministério? Suporta o processo. Fica um pouco no anonimato. Passa por esse deserto manifestando a glória de Deus. Está sendo tentado? Suporta. E aqui eu entendo porque essa multidão ia atrás de Jesus. Como que o homem é cheio do Espírito, ele passa por deserto? Talvez você já teve várias experiências com Deus. Talvez Deus já te abençoou tanto, só que no momento você está passando por um deserto. Quem passa por deserto é para ter aprendizado. E aqui eu entendo que Jesus não era um cara comum. Era por isso que havia uma multidão atrás dele. E em Lucas capítulo 5, no seu verso 1, ele vai estar às margens do mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. A Bíblia vai dizer que uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus em muitos lugares ele não fez milagre não. Jesus em muitos lugares ele não curou não. Mas o ensino da palavra de Deus nunca faltou. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra não precisa ficar cego com essas coisas. Então Jesus ele precisa atender esse povo.
Essa multidão, ela está com fome e sede da palavra de Deus, ela quer saber quem é esse homem. E diferente de nós, Jesus, ele tem uma visão diferente do mundo, da terra, do homem. E ali, caminhando Jesus, diante daquele lago, às beiras daquele lago, ele começa a ver coisas ali estratégicas. Você quer começar a viver algo novo na sua vida, você precisa de estratégia, irmão. Se você quer viver algo novo, você não pode continuar de qualquer jeito. Você quer uma transformação na sua casa, você precisa tratar a sua casa com estratégia. Amor tem que ser dado na hora do amor. Suprimento, dado na hora do suprimento. Cuidado, na hora do cuidado. Ensinamento, na hora do ensinamento. Não é de qualquer jeito. E Jesus, ele vai caminhar às margens do Mar da Galileia. Jesus vai caminhar onde? Mar da Galileia. E ali, no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que à beira do lago ele viu 2 barcos. Mas ele também vai ver pescadores e vai também ver o que os pescadores estavam fazendo. Talvez eu e você só conseguíamos olhar ali, identificar, entender uma paisagem. Parece aqueles quadros de casa de vó quando nós éramos mais novos, né? Então ali tem 2 barcos, ali tem 2 pescadores, eles estão lavando uma rede. Só que Jesus, ele não tem o mesmo olhar que eu e nem você. Quando Jesus olha, ali tem um barco, ali também tem os pescadores e ali também tem rede. Ou seja, tem a condução, tem também a ferramenta, tem o profissional, mas cadê o resultado? Cadê o peixe? Jesus, ele é estratégico, irmão, porque nesse cenário ele falou: esse é o palco principal para eu ensinar o sermão de hoje. Talvez a falta de muitas coisas que você está vivendo é Jesus querendo manifestar a glória dele na sua vida. Então começa a valorizar antes de murmurar o que você está vivendo. Começa a glorificar a Deus antes de você ficar reclamando por que está faltando. Porque talvez se você tivesse isso, você não conseguiria entender os primeiros caminhos de Deus na sua vida. O primeiro propósito de Deus sobre a sua vida. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção. E aqui ele vai andar, ele vai ver que não tinha um peixe, então ele vai chegar. E o verso de número 3 vai dizer que ele entra num dos barcos. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter ambientes que você vai entrar e muita gente vai estar te olhando. Talvez o irmão que está do seu lado não vai ver você entrando, mas vai ter gente lá fora que vai estar te observando. Quem quer a palavra de Deus também tem que ter estratégia para onde quer entrar. Toma cuidado com os lugares que você tem entrado. Jesus, ele vai pedir para um desses homens. A Bíblia vai falar que o nome desse homem era Simão. Repita comigo, Simão. Grava esse nome. E ele vai dizer a Simão para emprestar o barco. Ele vai adentrar o barco e a Bíblia vai dizer que ele pede: Simão, afasta um pouco o barco da praia. Simão, um dos pescadores, ele atende a palavra de Jesus. Então o barco se afasta, Jesus se assenta, e ele começa a ensinar. E talvez aqui eu já poderia dar um tema para essa mensagem. Jesus entra no seu barco para ensinar, irmão. Jesus, ele entra na sua vida para ensinar uma multidão. Você já parou para pensar que tem situações que você vive, tem ocasiões que você está, que na verdade é Jesus querendo ensinar outras pessoas através da sua vida?
Você já parou para pensar que a sua casa, ela se move através daquilo que Deus faz na sua vida? E como você tem se comportado nessas ocasiões? Porque aqui eu vejo mais um relato de um homem, Simão. Esse Simão aqui é o Pedro que a gente vive falando que ele é colérico, que ele é um cara sanguíneo. Os evangelhos aqui vai dizer que Pedro, muitas das vezes, ele era usado por Deus. Só que também ele já foi usado por Satanás. Pedro é aquele que não pensava duas vezes. Se alguém confrontava Jesus, já subiu o sangue, ele já botava a mão na espada. Pedro aqui mostra que cada vez mais eu estava parecido com ele. Pedro aqui, na verdade, é uma imagem de cada um de nós. Um homem de altos e baixos. Um homem que andava sobre os trancos e barrancos. Isso aqui me chamou a atenção, porque que Jesus ele vai escolher um homem como esse? Um homem instável, um homem cheio de defeitos, um homem impulsivo. Era aquele que tinha espírito de liderança, mas ele saía na frente, não importava se ia dar certo ou não, ele tomava a frente. Talvez eu e você sejamos esse homem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você confiaria num homem como esse? Você revelaria segredos a um homem desse? Aqui eu começo a ver que Jesus ele não é como nós, Jesus é diferente. Pergunta para mim o porquê. Porque Jesus ele não foca nos seus defeitos, mas ele vai focar numa forma de transformar os seus defeitos em qualidade para salvar vidas. Coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Jesus ele não busca pessoas perfeitas. Olha o que está escrito lá, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Talvez você tenha se cobrado demais. Talvez você tenha carregado um peso sobre você forte demais. Mas eu quero te falar uma coisa, enquanto homens julgam você lá fora, Deus ele tem uma perspectiva diferente do que você é. Porque a visão de Jesus não é como a nossa. A ótica de Jesus é diferente, vai além do entendimento humano. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, ali vai mostrar, entendeu, a ótica de Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então aqui, enquanto eu e você olhamos um barco, olhamos dois pescadores, olhamos uma rede vazia sendo lavada, Jesus está olhando através daquilo. Jesus está olhando um coração. Jesus está olhando um coração que talvez ali ele estava lavando as redes felizes. Talvez ali ele estava lavando as redes fazendo piada. E quantas das vezes você no seu trabalho, quando tudo estava dando errado, você estava feliz, mas só Deus sabia como você estava por dentro? Quantas das vezes você brincando com o seu filho via a tua risada, mas não conseguia olhar o teu coração com você pensando: dinheiro acabou para o leite. Talvez tem homens que nunca passaram por isso, mas já passaram por dificuldades aonde tiveram que se manter com uma máscara de felicidade para camuflar o que o coração estava sentindo. Quantos de nós somos parecidos com Pedro? Quantos de nós escondemos feridas, frustrações? Escondemos dentro de nós raízes de amargura. Aqui eu começo a entender a ótica de Jesus.
Só que mais além disso, eu também começo a entender por que Jesus escolheu Pedro. Me diga por quê. Porque Pedro, mesmo ele tendo passado por uma noite difícil, um momento difícil, o coração dele estava aflito, ele não nega a aproximação com Jesus. Não, vou repetir isso aqui. Ele não nega um vínculo com Jesus, ele não nega tentar aprender com Jesus. Pedro era um ótimo profissional. A Bíblia vai falar que ele tinha uma frota. Nos próximos versos aí vai dizer que ali ele estava com os sócios dele. E aqueles 2 barcos eram da empresa dele. Então Pedro não era um cara qualquer. Pedro era um cara que tinha profissão. E uma das melhores profissões da época. Porque naquela época os homens, aquela geração, aquela sociedade se alimentava muito de peixe. Mas e quando não tem peixe? E aqui eu quero deixar uma palavra para a sua vida. Pode faltar o peixe, pode faltar o mantimento, mas Jesus não vai deixar faltar a palavra. Fica sossegado que enquanto faltar, Jesus vai colocar coisa nova. Jesus vai colocar uma nova palavra sobre aquilo que está faltando. E aqui eu começo a entender melhor essa ótica de Jesus. Porque se ele entra num barco que tinha muitos peixes, a glória ia para o homem. Se ele entra no barco de Pedro e ali Pedro tivesse feito a melhor pesca dele, pastor Gomes, Pedro ele ia se sentir grandão. Ele ia falar, eu peguei porque eu sou um profissional, mano. Eu peguei porque eu me capacitei, já tomei muita paulada, então eu estou preparado para isso aqui. E quantas vezes Jesus já tentou entrar na sua vida e estava tudo bem, você estava grandão. Não te faltava nada. Tudo era porque foi na força do seu braço que você conquistou. Mas eu começo a entender que Jesus, ele sempre vai entrar num cenário de falta. Porque ele é tudo que nós temos. Pode faltar tudo na nossa vida, mas se faltar a presença de Deus, irmão, se faltar a presença de Jesus, e a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava do barco. E eu só queria, eu mesmo, o pastor Alcides, eu queria entender o que Jesus estava pregando naquele dia, cara. A Bíblia não fala. Mano, que pregação é essa, pastor? Que Pedro, aquele cara, entendeu? Sanguíneo, aquele cara cheio de si, ele vai parar, ele vai começar a escutar Jesus. Grande ensinamento foi aquele dia. E aqui eu também começo a entender mais uma qualidade de Pedro. Pedro era ensinável. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem se mantido ensinável com todas as experiências que você já teve na sua vida? Você tem se mantido humilde com tudo aquilo que você já viveu? Porque uma pessoa que ela é ensinável, ela tem humildade para aprender. E aqui eu começo a entender que um homem que ele não tem humildade para aprender, ele nunca vai ter estrutura para liderar uma casa. O homem que ele não tem maturidade e humildade para ser ensinável, ele nunca vai ter instinto de liderança, ele nunca vai ter um foco na vida dele. Por quê? Porque ele já sabe de tudo. Eu quero te perguntar uma coisa, você já sabe de tudo? Eu acredito que não, porque nós estamos aqui para aprender. E no meio desse cenário aqui, Jesus, no verso de número 4, vai dizer, coloca para mim, tendo acabado de falar, disse a Simão. Aqui já tem um negócio diferente, porque no verso de antes vai falar que Jesus, ele ensinava, mas no verso de número 4 ali, vai falar que Jesus tinha acabado de falar. Deixa eu te explicar melhor. Jesus não precisa te falar nada para ele ensinar você. Jesus, ele não precisa ficar te dando direção para ele te ensinar. Talvez você chegou aqui precisando de uma resposta de Deus, você já tem orado muito por isso, já está vivendo esse momento há muito tempo, e até agora Deus não te respondeu. Mas eu quero te responder, é porque ele está te ensinando.
Então, às vezes, o silêncio que é confrontador para o homem, porque a gente quer tudo no nosso tempo. E Deus está ensinando a você, não é no seu tempo, não é como você quer. Então aqui eu já vejo algo diferente nisso, e tendo acabado de falar, mas não acabado de ensinar, agora ele vai para o ensino na prática, porque até agora estava sendo liberado o conteúdo, até agora estava no teórico, mas quando ele direciona para o dono do barco, ele vai dizer: vá para onde as águas são mais fundas. A minha Bíblia vai dizer que ele diz a Simão: vá para águas mais fundas, e aos outros lancem as redes. Entenda uma coisa, irmão, Deus nunca vai te revelar coisas profundas enquanto você estiver no raso. Deus nunca vai dar estratégias grandes para você desenvolver enquanto você vive no comodismo. Você sabe por quê, meu irmão? Porque a disciplina de um homem que não tem controle das emoções nem das suas responsabilidades com as suas obrigações, ele vai estar sempre travado e paralisado. Um cara que ele não consegue controlar as suas emoções em meio à adversidade, ele nunca vai adiante, ele nunca vai evoluir. Só que antes de Jesus falar para Pedro, ele viu o que Pedro estava fazendo. Tinha tudo dado errado para Pedro. Vocês conhecem a história há algum tempo. Só que Pedro estava lavando a rede. Deu tudo errado para mim, mas eu estou lavando a rede. Deu tudo errado para você, e por que você voltou a trabalhar no outro dia? Aqui eu já começo a entender uma coisa: Jesus ele só vai lançar uma palavra para a sua vida quando você estiver preparado. Pedro estava preparando a rede. Se Pedro não tivesse preparado a rede, esteja preparado. Lave as redes. Você sabe por quê? Porque isso aqui também é estratégia. E ali Jesus ele vai dar essa palavra para Pedro: vá para águas mais fundas, Pedro. Você se frustrou, agora você está mais terreno que antes. Pedro, vai para águas mais fundas. A minha Bíblia vai dizer que ele direciona Pedro e fala: vá para águas que são mais fundas, e a todos lancem as redes. Tinha mais pescadores ali, só que ele só falou para Pedro: vai para águas mais fundas. Deus está te dizendo algo aqui, ó: vai para a água mais funda. Jesus tem um propósito com você. Vai para a água mais funda. Porque no raso não tem como ele mudar a sua vida. Nesse comodismo não tem como ele mudar a sua vida. Essa tranquilidade que você anda vivendo com as suas emoções e com as suas obrigações e com as suas responsabilidades, não tem como ele fazer algo novo. Mas coisa boa é quando o cara, ele reconhece que ele não sabe de tudo. Coisa boa é quando o cara já quebrou tanto a cara, e aí ele começa a dar ouvido. Aí ele começa a se ajudar. Ele começa a dar liberdade para ser ajudado. Irmão, você quer ir para frente? Se permita ser ajudado. Quebra esse negócio que está dentro de você, que acha que você já é autossuficiente, que você não precisa de ajuda. E ali Pedro, eu consigo entender também que Jesus olhar para Pedro e ver algo diferente do que nós. Porque Pedro é obediente. Irmão, se você for ler o Evangelho, tudo que Jesus pediu, Pedro fez. Pedro dava trabalho para Jesus, mas Pedro nunca foi um rebelde. Ele nunca foi na contramão do que Jesus falou para ele. E ali naquele cenário, Pedro vai, e a Bíblia vai dizer que ele responde Jesus. Ou seja, ele já aprendeu, ele já ganhou coragem pela ministração, só que ele vai falar com Jesus também. E coisa boa é quando a gente fala com Jesus. Você sabe por quê? Porque a sua sinceridade vai ajudar meio caminho desse teu processo. Que a sua sinceridade diante de Deus, o que seu coração está sentindo, o que sua alma está sentindo, vai te ajudar muito no momento que você for revelar para Ele. Porque Deus ele não quer saber do seu processo, irmão. Ele não quer saber das suas crises, Ele quer saber como que você está.
Mais importante que os seus problemas para Deus é como está o seu coração, é como está a sua mente. E Pedro vai dizer: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. No grego vai dizer que essa palavra trabalho, ela é ligada a sofrimento. Então talvez você está aqui hoje, você já passou muito sofrimento na sua vida por tentar e não ter conseguido. Por tentar e porta fechada. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque Jesus chegou com uma palavra para a sua vida. Jesus, ele chegou com uma direção para a sua vida. Pedrão, lança a rede. Homem, lança a rede. Deu errado ontem, mas volta para o lugar que deu errado, lança a rede de novo. Você brigou ontem, vai lá de novo, lança a rede. Você saiu brigado daquele lugar, volta lá de novo, lança a rede. Pede perdão. Isso não vai te fazer menos, pelo contrário, vai te ajudar muito a você começar a compreender que para ser homem eu não tenho que ser duro todo o tempo. Não. Para ser homem tem que ter caráter, irmão. E um caráter também é construído com maturidade. Então seja maduro. Pedro vai lançar as redes. Coloca para mim. Verso de número 6. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Repita comigo, as redes estavam se rasgando. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você tem pedido para Deus, entendeu? Você tem estrutura para suportar? Aquilo que você tem orado tanto, será que você tem estrutura para receber? Só que mais interessante que isso é que as redes começam a se rasgar. E aqui eu entendo também que em momento nenhum Jesus está segurando uma rede com ele. Jesus lança a palavra, mas quem tem que fazer é você. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode jogar sua responsabilidade para Deus a todo momento não. Você não pode ficar colocando as suas responsabilidades no colo de Deus direto não. Seja homem. Tenha responsabilidade, mas também seja sensível ao que Jesus pede. Pedro vai lançar a rede, ele pega a tal quantidade que a rede começa a rasgar, e ali eu também começo a entender que Pedro, ele é um cara diferente. Me pergunta por quê? Porque Pedro era generoso. Pedro não pescava com anzol. Você não entendeu? Pedro não pescava só por ele mesmo, para pegar um peixe para ele comer, no outro dia ele pegar outro peixe para ele comer. Não, ele não era individualista. Pedro, ele pescava com rede, porque ele não pensava só nele, pastor Gomes. Mas tem homem que só usa anzol para não poder compartilhar, aí reclama quando está com falta. Você quer começar a compreender as bênçãos que Deus tem para a sua vida em fartura? Começa a compartilhar, irmão. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Pedro, pastor, ele estava distante dos outros irmãos. E ali Pedro falava, venham, 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 e ninguém escutava. Então a Bíblia vai dizer que ele fazia sinais para que os outros viessem. Deixa eu te falar uma coisa. O nível que Pedro estava aqui, eles não conseguiam escutar Pedro. Talvez o nível que você está, tem muita gente que não te escuta, mas faça sinais também para você ajudar eles. Talvez você está recebendo tanta bênção, entendeu, do qual você quer compartilhar, você já não está mais tendo estrutura, entendeu, para segurar aquilo lá, então começa a dar oportunidade, irmão. Começa a dar oportunidade para aqueles que estão precisando também, seja generoso. Só que tem um porém, quando aqueles homens vêm e eles começam a segurar aquelas redes, a Bíblia vai dizer que os dois barcos, eles quase vão a pique, pela grande quantidade de peixes. Ali o que Pedro estava suportando, o pastor Gomes, era o que ele conseguia, mas quando chegou do barco tinha mais. Então, ou seja, o que Deus tem para você vai muito além daquilo que você pode suportar, irmão.
Aquilo que Deus tem para a sua vida vai muito além daquilo que você consegue segurar. Deixa eu falar para você, enquanto você se manter somente com a sua rede, não compartilhar daquilo, não tem como chegar mais. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai dar para você aquilo que você não está preparado para compartilhar. Só que aqui também eu quero deixar um aviso para você. Aqui também eu quero deixar para você um ponto de interrogação, mas também um ponto de exclamação. A Bíblia vai falar que aqueles 2 barcos quase se afundaram. Deixa eu te falar uma coisa, quando chegar essa bênção, não fica com o olho no peixe não. Quando você vê toda essa bênção na sua vida, não fica só com seus olhos naquilo, não esqueça daquele que mandou. Você lançou a rede. Pedro sabia que na parte do dia era ruim para pegar peixe, o mar era movimentado, eram muitas embarcações, o cais era lotado, era muito movimento. O peixe não gosta de movimento. E como que ele pegou tudo aquilo de peixe? Porque não se trata do quanto ele estava preparado, mas aquilo que Deus estava preparando para a vida dele. Então deixa eu te falar, quando chegar essa bênção, não fica com o olho no peixe não. Talvez você chegou aqui com o seu coração aflito, com a sua mente a milhão, só por conta do peixe. Mas e se tivesse chegado o peixe ontem? Você estaria aqui? Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado. Se tivesse chegado o peixe há 1 ano atrás, você estaria aqui hoje? E aqui eu começo a entender algo. Coloca para mim 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. No Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que os 2 barcos quase afundaram. Mas em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, vai dizer assim, ó: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína da destruição. Ou seja, nem tudo, já ouviu esse ditado, nem tudo que brilha, cara, é diamante, é ouro, é prata. Não. Tem coisa que às vezes vai brilhar para você que vai te tirar do caminho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o homem de Deus, ele não olha para a provisão, ele olha para o provedor. Se mantenha com os olhos no provedor. Porque Pedro, ele entendeu que só aquilo ali não bastava. Pedro quase viu os 2 barcos afundar. Do que ia valer tudo aquilo de peixe se os 2 barcos afundassem sem mais prejuízo? Por quê? Porque ia o peixe e a rede, entendeu? E os 2 barcos, amanhã como que ele ia pescar? Tem muita gente aí se afundando, porque olha para o peixe e deixa tudo cair depois. Vai família, vai casamento, vai ministério, vai empresa, vai negócio. Porque o sentimento do coração, o anseio do coração é diferente. Ele se deixa ser corrompido. Só que Pedro ali, ele vai entender que não basta só peixe. O que ele ia fazer com tudo aquilo ali? E a Bíblia vai dizer que todos os pescadores ficaram perplexos com aquela situação. A palavra perplexo em grego, ela vai se remeter a assombrado, assustado. Irmão, vai chegar uma bênção tão grande na sua vida que você vai ficar assustado com o que vai chegar. Eu quero lançar essa palavra na sua vida. Você não vai conseguir compreender aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você vai ficar assustado. Mas enquanto você estiver assustado com isso, vai para os pés de Jesus. Enquanto aquilo ali começar a te colocar dúvida na mente, vai para os pés de Jesus, porque foi isso que Pedro fez. Pedro foi para os pés de Jesus, e ali eu começo a entender o porquê que Jesus, ele começou a pregar no barco de Pedro e não dos outros. Por quê? Porque Pedro, ele não estava com olho no peixe, ele não estava com olho no resultado, mas ele estava com os olhos naquele que podia fazer tudo isso. Ele estava atrás daquele que podia fazer com que ele pudesse se abastecer não só de peixe, não de provisão, mas daquele que traz a paz, daquele que traz a alegria para a casa dele, daquele que traz, entendeu, o refrigério para a alma. Do que adianta tanto peixe, do que adianta tanta bênção na sua vida, se você vai ficar em todas as vezes nervoso, você vai ficar sem paz, irmão. Quantos caras que são ricos, quantos empresários
que estão aí arrancando o cabelo, que já não tem mais uma mente saudável, que toma remédio para dormir, que já não tem mais um relacionamento agradável com a esposa. O que adianta tudo isso? Mas Pedro escolheu como Maria boa parte. E olha que engraçado, Maria foi para os pés de Jesus. Só que antes de Maria ir aos pés de Jesus, tinha um cara que foi também. Pedro, ele se lançou aos pés de Jesus. E ele vai dizer: Senhor, aparta-te de mim. Eu sou pecador, Senhor. Não, a sua santidade, Senhor, não cola junto comigo. Talvez você passou muito tempo longe da presença de Deus porque você se sentiu indigno. Talvez você passou muito tempo longe de Deus porque você achava que o que você fazia, entendeu, te tornava menos, te tornava indigno da presença de Deus. Mas hoje Deus está te ensinando aqui que não depende do barco que ele entra, não, depende do coração. O coração de Pedro estava tão ansioso que ele não pensou duas vezes. Ele foi e já começou a confessar: eu sou pecador. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma fé racional. Começa a ter uma fé racional. Uma fé racional é aquela que você não olha para os outros, você olha para si mesmo. Sabe por quê? Porque talvez Pedro, uma noite antes, entendeu? Ele tinha pescado, não tinha pegado nada e estava xingando, estava chutando balde, estava xingando os colegas de trabalho dele. Só que aí quando chega a bênção, ele vê todo mundo na fartura, ele vê todo mundo feliz. Olha, Pedro, tem muito peixe. Olha, Pedro, que fartura, meu Deus, vai afundar, vai afundar. Pedro, vem à memória: o que adianta tudo isso se ontem eu estava fazendo totalmente o contrário? Aqui eu entendo porque Jesus escolheu Pedro. Pedro podia ser sanguíneo. Pedro podia ser um cara de altos e baixos. Pedro podia ser um cara repudiado para aqueles que andavam junto com ele. Pedro podia ser um péssimo líder. Mas Pedro não demorava para cair em si e se arrepender daquilo que ele fazia. Deixa eu te falar uma coisa. Você já fez uma autoanálise hoje da sua vida? Já começou a cair em si e começar a enxergar as suas mazelas? Você já começou a olhar para dentro de você e olhar as suas feridas? Porque tem homem que até hoje não fala com fulano por conta de conversinha furada. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A pior coisa que tem é homem mimimi, cara. A pior coisa que tem é homem com fofoquinha, com leve trás. Sabe por quê? Porque tudo isso vai gerar umas feridinhas de menina, cara. Isso eu não estou sendo machista, não. Eu preciso falar. Você foi levantado para manifestar a hombridade de Cristo. Você foi levantado para ter caráter, homem. Deu treta, vai e resolve. Não fica de leve trás. Brigou com a sogra, vai lá, faz um almoço para ela, pede perdão porque ela é mãe da tua esposa. Você está com problema com seu pai até hoje, por quê? Porque se não fosse ele, você não estava aqui hoje. Peça perdão. Reconheça que você é pecador. Só que o que eu acho lindo é o que Jesus vai dizer. Ele vai chegar a Pedro, ele vai dizer: não tenha medo. Vou repetir isso aqui para você. Não tenha medo. Está passando por dificuldade? Não tenha medo. As coisas estão difíceis? Não tenha medo. Está com medo de se entregar totalmente para Deus? Não tenha medo. Jesus vai dizer: a partir de hoje você não é pescador mais de homens, mas sim será pescador de homens. Eu vou me consertar aqui, você não vai mais pescar peixe, você vai ser pescador de homens. Deixa eu te falar, talvez aquilo que você está vivendo hoje é para que um dia pessoas possam ser pescadas por essa glória. Tem muita gente olhando para como você anda.
Só que o seu posicionamento é o que vai fazer com que esse também seja alcançado. Porque a Bíblia vai falar em Romanos 12, no seu verso de número 1, para que nós possamos nos entregar como um sacrifício vivo, um sacrifício agradável. O resultado da pesca não mudou quem Pedro era, pelo contrário, revelou ainda mais a sua natureza caída, e ele caiu em si, não sendo merecedor da misericórdia de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nenhuma conquista ou sucesso chega aos pés da glória de Jesus. O que você fizer não vai impressionar Jesus, mas a forma que você entrega o seu coração. Não vou falar isso aqui, só o Cleison entendeu. A forma que você entrega o que é mais precioso para Ele. Porque para Ele você é mais precioso do que tudo. Ele se entregou no madeiro por você, irmão. Ali eu vi que Jesus era homem mesmo. Ali eu entendo a hombridade de Jesus. Ele não correu do propósito. No início do capítulo ele não ficou abismado com a multidão, não. Ele tinha um propósito: ensinar, trazer o apostolado, curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar a paz. Esse é o seu propósito: curar, libertar e proclamar a paz. Talvez você chegou aqui hoje com uma perspectiva de vida diferente da qual eu estou te dizendo aqui, mas hoje você vai sair compreendendo a tua natureza, quem você é e o teu propósito. Vou repetir isso aqui: hoje você aprendeu a sua natureza caída. Hoje você entendeu a sua identidade de filho de Deus e também entendeu o propósito como homem que você tem nessa terra. Próximo verso e o último, pastor Gomes, vai dizer que eles então arrastaram tudo para a praia, deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Você está disposto a perder tudo por Jesus? Porque talvez eu falando aqui seja algo muito raso para você. Só eu falar é algo raso. Mas você está disposto a entregar tudo que você tem para Jesus? Quando eu estou falando de entregar tudo, irmão, não estou falando do seu carro, não estou falando da sua casa, não estou da sua família. Isso aí é consequência do caminho de Deus. Você vai ter que renunciar a tudo. Mas você está disposto a entregar hoje para Jesus suas feridas? Você está disposto a entregar para Jesus hoje sua mágoa? Você está disposto a renunciar hoje e entregar para Jesus seu orgulho? Você está disposto a entregar hoje para Jesus o seu ego, a sua ignorância, a sua arrogância, a prepotência? Que se todo mundo aqui fosse santo, ninguém estava aqui hoje, estava todo mundo no céu com Ele reinando. Mas o processo vai te aprimorar para viver esse grande dia. Vou repetir isso aqui: esse processo que você está passando é aprimoramento, para que você possa ter o valor da presença de Deus, para você ser aprimorado e para um dia você reinar com Ele. Fica de pé comigo em nome de Jesus.